Olá, aqui é a Patrícia Moreira e está começando mais um vídeo aqui neste canal. E neste vídeo eu quero poder te ajudar a você entender como que funciona cada fase aí para o trabalho de parto. Mulheres que entendem bem certinho o que vai acontecer em cada etapa aí do seu trabalho de parto são mulheres que vão conseguir dominar a dor e vão conseguir driblar e tirar de letra aí este momento para o parto natural. Ok? Então olha, este vídeo ele promete, você precisa assistir ele até o final, por isso eu já conto aqui embaixo, viu, com o seu like lindo e também escreva aqui nos comentários, estou aqui. Vamos lá? Então a primeira etapa vai ser conhecida como fase de pródromos. O que seria isso? São aquelas contrações assim de treinamento, né? Que elas vêm e você às vezes está ali lavando louça e vem aquela contração, mas elas assim não são dolorosas, você não tem vontade de fazer força já para ter o bebê. É uma contração que, né, você sente assim, ué, o que está acontecendo? Então mulheres que não são bem orientadas, elas acabam se assustando e geram uma ansiedade e elas até pensam, será que chegou o dia que vai nascer meu bebê, que eu preciso ir para a maternidade? Por isso que é tão importante você estar bem orientada, tá bom? Então, essa primeira fase das contrações de treinamento, você não precisa ficar assustada. Essas contrações são muito válidas. Por quê? Porque ele já vai estar preparando o colo do útero. O colo do útero, ele é bem rígido. E essas contrações de treinamento já vai estar amolecendo ali o colo do útero para que quando chegar o momento do trabalho de parto, o colo do útero ele possa então se esticar para dar então passagem ao bebê. Então é muito válida aí também essas contrações de treinamento. Mas o que vai diferenciar essas contrações de treinamento para as contrações realmente efetivas aí de um trabalho de parto? O que vai diferenciar é as frequências das suas contrações. Por exemplo, uma contração que está vindo de 10 em 10 minutos é sinal que essas contrações estão tendo uma frequência. Claro que ela é de uma forma mais longa, você tem um espaço maior de um intervalo para você respirar, ou seja, você tem um intervalo maior. E essas contrações não são dolorosas. Esta nós colocamos aqui como a primeira fase do trabalho de parto, ou seja, você iniciou oficialmente o seu trabalho de parto. Então, o que vai marcar que você iniciou o seu trabalho de parto, eu vou repetir para você, é a frequência das suas contrações. Uma contração que está vindo de 10 em 10 minutos é sinal que você iniciou o seu trabalho de parto. E agora, o que você deve fazer? Você já deve ir correndo para a maternidade? Os médicos recomendam que a mulher ela pode ainda permanecer em casa. Por quê? Esta fase, a fase latente, demora muito ainda, ou seja, é muito lenta para você evoluir para a próxima fase. Porque assim, o trabalho de parto, ele é dividido na fase latente, depois a fase ativa e depois a fase expulsiva. Então, essa transição da fase latente para a fase ativa, ela é muito lenta. Pode ser ali que essa mãe venha ter essa fase latente de 8 a 20 horas. Então, por isso que é recomendado essa mãe ficar em casa, né, para que ela possa ter mais privacidade. Então, o que essa gestante ela deve fazer nessa fase latente? Ela pode caminhar no parque, ela pode comer, ela pode passear, porque nessa fase a mãe ainda ela consegue interagir, ela consegue comer, ela consegue conversar, porque as dores elas não são tão intensas, né? Essas dores são mais toleradas. Como que você percebe que você agora foi para a transição da fase latente para a fase ativa do parto? Quando essas contrações ela tem um intervalo muito menor. Por exemplo, você estava tendo uma contração a cada 10 minutos. Agora você está tendo uma contração de 5 em 5 minutos. Este é um sinal claro, muito característico que você iniciou agora para a fase ativa. Neste ponto, você deve sim ir para a maternidade, dar entrada à maternidade, porque ali o médico vai realizar um exame de toque e é exatamente no exame de toque que ele vai conseguir medir a dilatação. Eu quero que você olhe aqui essa imagem. Olha só que interessante essa imagem.
Nessa imagem você consegue ver que existe ali a representação de tamanho para cada dilatação, certo? E olha só que interessante, nós temos aqui ó, 1 de dilatação, 2, 3, até um máximo, né, de dilatação que é 10 centímetros para dar passagem e saída aí do seu bebezinho. Então na fase ativa, provavelmente você já está ali com 5 de dilatação. Ou seja, as dores agora são mais apertadinhas, são bem mais doloridas as contrações, o tempo de intervalo de uma contração a outra agora é menor. Então este é um sinal bem característico que você deve ir para a maternidade, porque em poucas horas você vai então ganhar o seu bebezinho. Normalmente agora na fase ativa vai aumentar a dilatação a cada 1 hora, ou seja, a cada 1 hora você vai ganhar 1 centímetro, ou seja, em poucas horas é a previsão agora para o nascimento do seu bebê. Na etapa ativa do trabalho de parto, a enfermeira obstetra vai estar apresentando para a mãe alguns recursos de alívio da dor, como por exemplo a água, a banheira, massagem, andar pelo hospital, também tem a técnica também de exercícios com a bola, tudo isso para estar aí driblando e dominando a dor, que vai estar mais ativa, mais efetiva neste período. Bom, minha linda, eu quero recomendar para você este vídeo aqui, Sinais do Trabalho de Parto. Esse vídeo ainda vai esclarecer muitos detalhes que ainda ficaram e que são muito importantes, como por exemplo, a expulsão do tampão mucoso, ou seja, são sinais que vão acontecer com o seu corpo antes mesmo do trabalho de parto, então vale a pena você conferir. E o rompimento da bolsa, quando que acontece? Normalmente acontece o rompimento da bolsa de uma forma espontânea na fase ativa. E esta fase ativa, por isso que ela é tão dolorosa, porque ao romper a bolsa, esvazia-se o líquido, a cabecinha do bebê, ela se encaixa perfeitamente ali no canal ali do parto, e agora o útero vai fazer aí essas contrações aí de cima, onde vai estar empurrando o bebê também faz força, só que a mãe ainda nesta fase ativa, a mãe não vai sentir uma vontade de fazer força para empurrar o bebê. Agora, na fase expulsiva, sim. Na fase expulsiva, o colo do útero alcançou ali a dilatação máxima, né? Os tão esperados 10 centímetros. Agora a mulher, nessa fase, vai sentir uma vontade incontrolável de fazer força. Então o útero vai fazer força, o bebê vai fazer força e a mãe vai somar com essa força. Como que deve ser aí a força da mãe? A força da mãe, o que ela deve fazer? Aquela força de cocô, ou seja, como ela estivesse fazendo aquela pressão ali no ânus, então ela vai fazer aquela força de cocô. E neste momento, o que ela vai fazer? Ela vai respirar, vai segurar o máximo possível do ar, ela vai puxar o ar, vai segurar e vai aguardar a próxima contração. No momento que a barriga ela vai ficar parecendo uma panela de pressão e ela vai sentir o momento de fazer força, neste momento ela vai soltar o ar e vai somar com a força do útero, a força do bebê e mais a da mãe. Então, ou seja, nesta parte, nessa fase expulsiva, precisa-se muito da participação da mãe. Qual é o tempo da fase expulsiva? O tempo é de aproximadamente 30 minutos, não pode demorar muito para que o bebê não entre em sofrimento fetal. Depois do nascimento, esse momento tão maravilhoso e esperado, então a médica ou o médico vai alcançar esse bebê até a mãe para ter ali o primeiro ato de afetividade, vai deixar bem próximo ali dos seios. É recomendado já que esse bebê ele comece já a sugar ali o seio da mãe, porque este movimento vai estar estimulando o útero a ter mais uma contração para expulsar a placenta. A partir do momento que a expulsão da placenta finalizou aí o trabalho de parto e também finalizou todas as dores. Agora é você e o seu bebezinho. Ah, minha linda, agora que você conhece cada uma das etapas do que vai acontecer no seu corpo durante o seu trabalho de parto, eu quero que você entenda que você vai conseguir e vai dar tudo certo, tá bom? Eu espero que este conteúdo possa ter aí te orientado. Eu espero de todo o meu coração que você possa ter uma ótima hora. Vai dar tudo certo, minha linda. Um grande beijo no seu coração e eu te encontro no próximo vídeo.